Primeiro material, a gente vai usar bem pouco material, é bem legal essa técnica por causa disso. A gente vai utilizar a cera, tá? E o que é essa cera? Nada mais é do que um impermeabilizante. Por que a gente fala de impermeabilizante? Porque ele vai formar uma reserva aonde ele vai ser aplicado. Ele não serve para impermeabilizar, mas a função dele é justamente criar uma reserva. Ele vai não permitir a aderência do esmalte quando a gente passar por cima dele. Já vou explicar isso melhor. Marca importado, a C302, que é da Meiko. E a marca nacional eu estou usando da Arte Brasil. Ó, o rótulo para vocês. Então, vamos falar agora de pincéis, tá? O pincel que eu vou utilizar para fazer a cera, vou voltar no meu bom e velho pincel fininho, que é o 323 e o 20/0. Mas a gente pode utilizar um pincel mais gordinho, com maior quantidade de cerdas. E eu não tenho código nesse pincel, e esse pincel é feio e velho de propósito. Então, primeira dica dessa técnica. Com certeza vocês devem ter aí alguns pincéis mais antigos, com as cerdas mais desgastadas. Peguem justamente esses pincéis, peguem uma fita crepe, façam uma marcação e identifiquem esses pincéis como pincéis para cera, tá? Lembra que eu falei que a função, a propriedade maior dessa cera vai ser justamente impermeabilizar o local que a gente vai aplicar? Então, se eu tenho, por mais que eu lave esse pincel, ele pode conter ainda alguns resquícios de cera. Se tiver cera nesse pincel e eu for utilizar para uma outra atividade, para uma outra técnica, para um outro trabalho, eu posso ter algum problema e eu posso ter um defeito na minha esmaltação por conta de sujeira de cera do pincel aí da técnica anterior. Então, mesmo a gente utilizando os pincéis mais velhinhos, assim, mais antigos nossos, o que a gente pode fazer para proteger o pincel? Essa é uma outra dica. A gente vai utilizar, eu sempre utilizo cera, quando eu vou trabalhar com cera, eu utilizo assim um quadradinho, um azulejo, tá? E aí aqui vocês não vão conseguir enxergar porque eu tô com um detergente. Eu tenho um pinguinho de detergente aqui, ó. E esse detergente, a minha imagem aqui tá muito ruim, por isso que eu não consigo enxergar. E esse detergente eu vou só dar uma voltinha assim, ó, nas cerdas do meu pincel, ó. E eu vou proteger antes de iniciar com a cera. E isso não vai ter interferência na aplicação da cera. Então vamos lá. Pronto, depois que eu fiz esse trabalho de desenho, que pode ser qualquer desenho que vocês queiram, eu peguei aqueles 2 pincéis que eu falei pra vocês que eu já protegi com aquele detergente e vou pegar a cera. Ó, a cera, como ela vem nesse gargalo também muito grande, mesmo se vocês comprarem de litro grande, se vocês preferirem comprar a embalagem maior, eu sempre acabo colocando numa embalagem menor, ó, porque ela fica bem mais fácil para eu gotejar, ó. Vou botar aqui. E aí eu vou gotejar aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Vou pegar aquele fininho, tá? O pincel fininho que eu apresentei para vocês. E aí eu vou vir, ó, com a gotinha gordinha e eu vou colocar. Vocês vão perceber que vai dar para vocês verem eu colocando, que ele vai ficar esse branquinho meio rosinha, assim, rosado. Porém, assim que esse material secar, ele vai ficar transparente, tá bom? Então, vocês não vão enxergar mais, é comum, é normal. Se eu não colocar gordinho,
Não vai acontecer a reserva desse esmalte de acordo com o que eu quero apresentar para vocês. O que isso significa? Se eu colocar uma camada bem fininha, o esmalte vai cobrir. Não vai acontecer essa reserva, não vai ficar impermeável. Então eu tenho que colocar a quantidade suficiente aqui dessa cera para justamente a reserva acontecer. Para o esmalte repelir, ele vai repelir. A hora que ele encontrar com a cera, ele vai repelir.